A natureza é a maior escola do universo. Pode crer, é a maior e é a melhor. E é a partir dela que nós vamos conversar sobre questões fundamentais da nossa vida. Olhemos para a árvore, uma árvore seca. Se calhar alguém tirou as raízes, se calhar alguém envenenou as raízes, se calhar alguém simplesmente afastou a árvore das suas raízes. O que é que vai acontecer então com esta árvore? Esta árvore definitivamente vai secar. E quando a árvore seca, o que é que vai acontecer? Onde é que vão ficar as folhas? E as flores? E os frutos? Portanto, uma árvore seca é aquela que não tem raiz, que não produz absolutamente nada. É como o continente africano. O que aconteceu com o nosso continente foi exatamente isto. O projeto colonial veio e começou a desenraizar com um objetivo muito específico. A África de hoje é esta em sofrimento, que está sem folhas, sem flores, sem frutos e sem desenvolvimento. Então, para haver desenvolvimento da árvore, é preciso regressar às raízes. Bem-vindo ao programa Regresso. Regressar para o nosso solo pátrio, regressar para as nossas raízes, regressar para dentro de nós mesmos. O regresso é mesmo isto, um espaço de conversa para poder reencontrar, rebuscar tudo aquilo que se pode perder com o tempo. Obrigada. Introduzir o programa com a metáfora da árvore, isso obriga-nos a dar dois passos fundamentais. O primeiro é o que nós poderíamos dizer que começa concretamente em 1580, quando o Ocidente decide sair do seu útero e se expande para outros quadrantes do mundo. Diríamos isto, uma fragmentação do mundo ocidental. E o segundo momento, chamamos isto o momento inicial do pensamento africano, ou simplesmente dos lugares de reivindicação, que é 1900, com a primeira conferência que devia acontecer em Paris, mas aconteceu em Londres, que é o panafricanismo. Dentro destes dois momentos, que é o de 1580, com esta fragmentação do Ocidente, e 1900, com a primeira fundamentação africana da reivindicação não só das independências, mas também uma liberdade a nível econômico, político e social, encontramos 1920 com o Renascimento Negro. E quando nós olhamos o Renascimento Negro de 1920, podemos, para este primeiro programa, que é a releitura histórica em tempos de Covid, questionarmos em três perspectivas. Eu, particularmente, gostaria de periodicizar, não sei se está correto, mas pronto, gostaria de periodicizar o mundo, a África, em três etapas. A primeira que é, para mim, o pré-Covid. A segunda, que é a altura do Covid-19. E a terceira, que é o pós-Covid. Então, nesta altura pré-Covid, nós encontramos a África que vivia como vivia. A África é invadida. E por quê? Porque a Europa precisava daquilo que a África tinha. E o que é que a África tinha? Tinha pessoas muito fortes, tinha uma natureza exuberante e tinha aquilo que os outros não têm. Então, a partir dessa altura, começam a surgir mudanças. Mas a minha grande questão é, será que os africanos eram fortes nessa altura? Alguém vai dizer não, mas eu digo que sim, por uma razão muito simples.
Quando eles tratam os africanos como animais de trabalho, levam os africanos por esse mundo fora, para as Américas, vendem-nos, é porque eles tinham força. E a força dos africanos de onde vinha? Vinha exatamente das suas raízes. É a partir desta invasão colonial que se começa o processo de desenraizamento. Fomos caminhando, enfim, com todos esses períodos históricos até hoje. Portanto, houve lutas pela independência, etc. E hoje estamos neste país ou nesta África independente, livre na aparência, e surge o Covid-19. Paulina, enquanto ia introduzindo esta releitura histórica, traz aqui um conceito que é de raízes como um lugar, digamos assim, que confere força a estes negros, a estes africanos. Na verdade, numa pergunta irônica ou retórica, ao questionar, alguns poderiam dizer que, olha, os africanos tinham força, mas de onde vem esta força? E ao responder esta pergunta, a Paulina traz raízes, como um espaço. Então, o que seria isto de raízes africanas? É um assunto que nós vamos trazer com mais profundidade em próximos programas e desde já estão convidados para o debate mais profundo sobre as raízes. Para mim, a raiz sou eu. É a minha terra, é a minha língua, é o meu corpo. É tudo aquilo que me foi dado por Deus ou pela natureza para eu existir. Essas são as minhas raízes. Talvez me explicando melhor. Quando eu digo as minhas raízes, primeiro o meu corpo. Os outros, quando chegaram, disseram que o corpo negro era aquela coisa, que o cabelo do negro é um cabelo ruim, que a língua de negro é a língua de cão. Tive que começar a preparar o meu cabelo para ser como eles. Então, nesse processo de querer sair de mim para ser um outro ser, eu perco os meus valores. A minha língua. Olha, há uma coisa que acontece muito entre nós, africanos, e eu digo, deixa-me falar de moçambicanos que entendem melhor. Nós podemos falar muito bem português, mas quando chega a hora de nomear as plantas, por exemplo, eu vou dizer, esta planta é esta flor. Vem um europeu e diz, olha, os moçambicanos só dizem planta e flor, não conhecem os nomes das flores, nem os nomes das plantas. Sabe por quê? Porque esta mafurreira, ou aquela flor, só existe no meu país, no meu clima, que é tropical, e na Europa não há. Então, eu tenho que inventar uma outra linguagem para explicar isto. Nós, escritores, fazemos glossários nos nossos livros. É muito interessante ir ver os glossários. Porque eu estou a falar de massala. Massala é uma fruta que só tem aqui. Então, eu tenho que escrever massala, porque massala na Europa não há. Então, vou dizer assim, massala, no glossário já. Massala é uma fruta redonda, histórica, que parece bola, redonda como uma bola, parece coco, mas não é coco. O que estou a falar? O que estou a dizer? Estou a dizer um montão de palavras para tentar demonstrar alguma coisa que só a minha língua pode nomear. Mesmo em relação aos animais. Nós dizemos, quase todos nós, moçambicanos, dizemos os pássaros. Mas cada pássaro tem nome. Esses nomes não existem na língua europeia. A nomeação desses pássaros só é possível na minha língua, que é o Xhosa, ou qualquer língua moçambicana ou qualquer língua africana. Então, a língua é a minha raiz. Se me tiram a minha língua, eu posso falar na superfície, mas eu não posso falar na profundidade das coisas. A outra questão é o cabelo, que eu gosto muito de falar de cabelo. Enfim, mas só vou dizer o que eu posso. É o seguinte, todos acham que o cabelo
O cabelo do negro é um cabelo ruim. Mas eu, quando olho para as diferentes raças que o mundo tem, há uma coisa que eu costumo ver. Uma chinesa, deixa-me falar no feminino, tá bem? Uma chinesa só pode ter 2 penteados. Um amarrado e o outro solto. Uma branca pode ter talvez 3 ou 4. Amarrado, solto, enrolado e umas trancinhas assim. Um negro ou uma negra pode fazer 1000 penteados. Para mim, o cabelo de um negro é o cabelo mais artístico do mundo. Então, quem são eles? Quando chegam e dizem, o melhor modelo de se ser mulher é este. Se eu posso fazer 1000 penteados, porque Deus me deu um cabelo tão artístico, por que eu tenho que andar a copiar aquilo que os outros me trazem? Portanto, estou a falar aqui de 2 questões fundamentais. Uma é a imposição de valores, a outra é a aceitação passiva. Por que uma mulher negra aceita? Por que ela não vê e realiza que o seu cabelo, que com o seu cabelo pode fazer todos os penteados do mundo, as maiores fantasias que Deus deu? Bem, eu sou muito apaixonada por esses assuntos. E às vezes, quando eu começo a falar, não paro. Fez uma pergunta, Dionísio Baúli. Já não me lembro qual é. Bom, a pergunta era para mesmo questionar como é que a gente pode discutir na perspectiva da Paulina que toma as raízes como um lugar de força. Na verdade, diríamos que acabou respondendo. Mas surgiu aqui uma coisa interessante enquanto ia discutindo este conceito de raiz, que é a de língua e a do cabelo. Na verdade, a do cabelo acabou aparecendo depois do conceito de língua. Quando nós olhamos a língua, encontramos a língua como uma instituição, com as suas regras, e quando as políticas da educação no período colonial se impuseram, era de um aniquilamento cultural, vamos dizer assim, como dizia, um desenraizamento. A pergunta que se podia colocar é: com que razões o Estado colonial impôs uma política educacional e de assimilação? Quais foram as razões? O desenraizamento é absolutamente para isso. A usurpação era preciso retirar do africano, do negro, tudo aquilo que lhe dava força. Portanto, depois vieram aquelas políticas de assimilação, etc., etc., que todos nós conhecemos, mas o objetivo primordial foi retirar este indivíduo de si mesmo e tentar transformá-lo num outro. E eu, de vez em quando, dou por mim a dizer assim uma coisa muito estranha, mas tenham a santa paciência, vão ter que me ouvir. É o seguinte: Deus criou a África por amor e não por engano. Não, 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 não. Deus me deu este corpo, esta pele, esta língua, porque achou que me devia dar. E há pessoas que acham que podem substituir Deus na criação da África. Isso é um erro. Não pode ser. E é exatamente o que os nossos antepassados, das vanguardas, das diferentes lutas de libertação, fincaram o pé no chão. Eu existo porque Deus assim me fez e Deus me deu esta terra linda que todos cobiçam. Às vezes eu me zango com as igrejas. E eu não vou deixar de falar nisso agora. Vem de onde vem, diz que vem para a África para afastar as trevas da África. África tem sol que nunca mais acaba. Quando vieram para a nossa terra, disseram que vinham cristianizar, que vinham civilizar e que vinham mostrar o caminho do céu. E a grande questão que eu digo, olha, com tantos anos de cristianização, qual é o preto que já chegou ao céu? Nenhum. Ficamos todos no inferno da escravatura, da colonização, do desenraizamento. E nós, ainda hoje, alguns de nós somos agentes, apesar de independentes, somos agentes do nosso próprio desenraizamento. Isto é, resumindo, nós aceitamos a religião sem questionar. Isso é um erro.
Eu costumo dizer assim, a Bíblia Sagrada diz, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, eu fui criada por Deus. Então, Deus é negra e Deus é mulher. Deus está comigo. E se a religião é verdadeiramente uma religião de libertação, tem que reconhecer que não precisa de pregar opressão nem supremacia, mas sim libertação. Eu sou assim. Bom, este discurso de Deus, mulher, é um dos debates que, por muito, fui acompanhando não só aqui em Moçambique, como fora nas suas conferências. Mas voltemos a um aspecto que nós começamos, que é desta releitura histórica em tempos de Covid, em que nós temos pré-Covid, que fala desta penetração, desta expoliação do ser, desta usurpação não só do ser, mas também do ter na sua perspectiva. Aliás, quando nós lemos Ngoma Yetu, encontramos muito bem trabalhado nisto. E uma das grandes preocupações que a Paulina traz em muitos de seus livros, desde da balada, é muito mais trabalhado no Nikkei, e diríamos numa linguagem muito mais erudita no sétimo juramento, a este conflito dual entre o tradicional e o moderno. Onde é que nós podemos encaixar este debate entre o tradicional e o moderno? Aliás, Samora, quando institui a Primeira República, uma das primeiras coisas que ele traz é o conceito do homem novo, mas um conceito do homem novo à esteira do marxista-leninista, isto é, que é o fim das nossas tradições em função de uma dimensão mais moderna. Aliás, o sétimo juramento traz isto, quando traz David e Clemente, um que demonstra que traz uma imagem do tradicional e o outro que traz uma imagem do moderno. Este debate, para a metáfora da árvore, como é que se pode explicar? Eu tenho muitos conflitos com a língua portuguesa e tenho muitos conflitos com os ditos conceitos universais. Por exemplo, a palavra tradicional. Sempre que se fala de tradicional, está-se a falar de uma África atrasada. Quer dizer, para nós moçambicanos, a palavra tradicional, ou para nós africanos, a palavra tradicional virou coisa de preto, coisa de atrasado, coisa de africano. E a palavra moderno virou uma palavra do europeu, daquele que governa, daquele que domina. Mas, às vezes, aquilo que é considerado tradicional ou aquilo que é verdadeiramente tradicional, meu, africano, é aquilo que daqui a 100 anos ou da 1000 anos vai ser considerado o moderno. Não sei se me faço entender. Eu escrevi um texto neste livro, O Canto dos Escravos, um texto que se chama Mudam-se os Tempos. Eu gosto muito deste texto por uma razão muito simples. É assim, quando a Europa chegou, as mulheres, gosto muito de falar das mulheres, as mulheres europeias traziam muita roupa, chapéu do sol, luvas, guarda-sol, blusa, sutiã e aquelas roupas interiores 1000 que a mulher europeia usa. Botas e ainda meias de seda para ir a Tete. A Tete, aquela nossa província mais calorosa do país. E quando chegam lá, encontram um povo nu. Disseram, ai, que horror, gente nua. Ai, os africanos são atrasados, não sabem que é imoral andar com pouquíssimas roupas ou de tangas. Tudo bem, o tempo passou. A senhora só dizia, ó Maria, agora fica com o meu chapéu, estou com calor. Ó Maria, agora fica com o meu casaco. Agora fica com as minhas meias. Agora fica com as minhas botas. Passados 5 séculos, a história se inverteu. A tradição do uso da tanga entre os negros, desculpa falar de tete, é um exemplo, começou a morrer. Nós, africanos, hoje, vestimos muita roupa. E o nosso colonizador, o nosso invasor, que achou que éramos atrasados naquela altura,
anda sem roupa ou com pouca roupa. Quer dizer, houve aqui uma inversão. Estávamos a falar da questão do tradicional, estamos a falar do moderno. Portanto, o que é o tradicional? O que é o moderno? As coisas se tornam modernas porque foi a Europa que determinou e foi como se diz, ou a América ou outro mundo que fez ou pensou, fica moderno, fica logo internacional, universal. Uma coisa interessante que talvez para puxar mais esse discurso seria discutir o tempo africano. Porque uma das coisas que nós temos notado aqui no bar, na escola, é englobar o tempo numa dimensão universal. E quando traz este binômio entre o tradicional e o moderno, numa interrogativa de reivindicação, ao pensar, olha, como é que nós podemos pensar o tradicional numa luz, numa racionalidade moderna? E hoje podíamos também colocar essa pergunta. Nós podemos pensar um tempo africano? Talvez não esteja bem à altura de resolver, de responder essa questão. Preciso de pensar um pouco nela. Mas não pensar por quê. Será que a África nunca teve tempo? Será que a África nunca teve sol? Há um outro exemplo que eu gosto de dar. O europeu trouxe essas casas complicadas com ar-condicionado e tudo. Claro que é bom, claro que é fresco. E veja no dicionário da língua portuguesa, todos os dicionários de língua portuguesa, vem descrito palhota, habitação rústica característica do negro. Eu reclamo, eu digo, ei, mas o que é isto agora? Ok. Vieram os prédios, vieram os palácios e as grandes casas. Hoje, esta casa chamada palhota já é reconhecida como uma habitação ecológica. Não sei se estão a fazer entender. Enquanto fosse apenas do negro, era tradicional. Agora que os europeus e os americanos começam a perceber a importância de uma casa de bambu, de palha para o meio ambiente, já é moderno. Não sei se estão a fazer entender. Então, com isso eu quero dizer o seguinte, há muito trabalho para fazer, muito. Seja na filosofia, seja na matemática, seja na medicina, nós temos que começar a questionar o que é tradicional, o que é moderno. É moderno porque eles é que determinam o que é moderno e o que é tradicional. Ah, Paulina, tu sempre escreves sobre tradição. Não, eu estou a escrever sobre mim e sobre o meu povo. Não respondi bem a sua questão. Responde melhor, professor. Olha, é interessante esta problematização entre a nomenclatura ocidental e a nomenclatura africana, ou somente dos povos africanos. Porque por muito tempo olhou-se o africano numa dimensão subalternizada, o mesmo que nós podemos encontrar quando se pensa numa história universal. Aliás, o conceito moderno do Ocidente e da Europa nunca foi pacífico. Sempre excluía todo o povo que não se encaixasse numa dimensão ocidental. Como quem diz, o africano é um bicho, à semelhança do índio. E só quem pode fazer parte de uma história universal é todo um povo ocidental e europeu. Por muito tempo, espizinharam, desenraizaram e mataram todas as tradições. E uma das coisas que o programa procura trazer é este regresso. Não só no sentido de repetir, mas questionar e avaliar a lupa da nossa racionalidade. Não estamos a dizer que a racionalidade, ela é X e Y, mas colocar tudo numa bandeja no tempo de cada povo. Olhando neste tema que nos propusemos a discutir neste primeiro programa, nos bastidores, falou dos tempos de Covid como o desmoronamento do mito do Ocidente. É do nosso interesse que dê um comentário sobre isto. É o seguinte, eu gosto de falar de coisas práticas. Durante muito tempo, todo mundo dizia, a medicina tradicional africana.
E nós, para sermos saudáveis, temos que ficar à espera da medicina moderna. Ah, veio o Covid, meu amigo, estamos a morrer. Olha, primeiro ouvi dizer que o Egito, aqui no continente africano, já produziu medicamento para o seu povo. Depois ouvi falar do Madagascar, que já está a produzir medicamento para o seu povo. Ontem ouvi falar dos Camarões, que está muito mais avançado a produzir o medicamento para o seu povo. Entretanto, qual é a base da produção desses medicamentos que estão a curar? Se é científico ou não, isso não me interessa. Eu estou preocupada com a vida do meu povo. Estão a curar. As pessoas estão a ficar de pé, cheias de saúde. E lá aparecem outros a dizer, sabes, é que esse medicamento que eles usam é tradicional. Não sei se me faz entender. Eu quando falo dessas coisas, por vezes me perco. Depois ainda aparecem alguns outros países africanos a dizer, sim, realmente não seria muito bom usar o medicamento não científico. Eu não quero saber de ciência ou não ciência. Quero saber do meu povo, quero saber da minha vida. E digo mais, este país chamado Moçambique, e talvez alguns outros, não respeitam a sua medicina tradicional, porque o tradicional é julgado atrasado. Será que me faz entender? Os outros países, Camarões, Madagascar, o Egito e ainda outros, estão a resolver os seus problemas com os seus meios. Agora, por que eu tenho que falar do tradicional? Por que eu tenho que falar do moderno? E por que não falar daquilo que é útil para a solução dos problemas do meu povo? O moderno são as máquinas. Na Europa, na América, o povo está a acabar. O tradicional é o que eu tenho, o meu povo está a curar. Paulina, Pergunta lá. Paulina, nós estamos prestes ao intervalo. Mas antes de chegarmos para lá, há um pequeno comentário, que na verdade o comentário vem também com uma pergunta. Este binômio entre o tradicional, numa completa negação na sua nomenclatura, e que é justo, e o apoio, e o moderno, que é no sentido de técnica, que é da maquinaria, que é do industrial, sempre trouxe um grande debate. Aliás, a PIE acaba nos convidando também para uma negociação entre o tempo africano e o tempo ocidental. Porque uma das coisas que nós encontramos e que a literatura sempre nos traz é este constante apagamento. Mesmo depois das independências, é certo que nós queremos também uma liberdade econômica e política e de impor as nossas patentes a nível da nossa produção científica. Mas se não aparece um europeu para dizer sim, o que nós produzimos é sempre subalternizado. E no seu livro, Ngomayeto, que quando apareceu foi um livro, digamos, estranho aos olhos de uma certa elite ainda enferma ao conceito do homem novo, da primeira concepção de Samora, achou isto como quem rebusca alguns fantasmas que já se foram ultrapassados. Para sairmos ao intervalo, como é que nós podemos trazer o nosso conhecimento sobre as nossas patentes, lembrando que tivemos aqui pessoas que apareceram em África, em Moçambique, vestido com um cordeiro de messianismo. Como quem diz, vai à África para salvar aquele povo, ou simplesmente vai à África para civilizar, como se o conceito de civilização fosse branco ou da Europa e a África e o negro não tivesse uma base axiológica, valores éticos, morais. E como é que nós podemos negociar isto? Como é que nós podemos convidar para pensarmos a um nós, a trazer aquela ideia da usurpação do ser para uma aceitação do ser? Deixa-me dizer o seguinte, antes de entrar na grande resposta, vou dizer uma coisa muito simples, que é o seguinte, a ciência é humana.
A sabedoria é divina. Fica claro. E a ciência é filha da sabedoria. Às vezes, nós nos esquecemos disto. Porque um tipo inventou uma máquina e julga que é grande coisa. O que é? Porque conseguiu empacotar aí uns comprimidos. É cientista, é grande coisa. Antes de ti, existia um povo. Antes desse povo ser invadido, produzia os seus próprios valores. Então, eu não vou dar uma resposta direta. Eu estou simplesmente a falar para esses cientistas. A ciência hoje, com o Covid-19, falhou. Essas máquinas estão aí. As pessoas estão a morrer. Mas a natureza, a sabedoria, o conhecimento africano já provou de que tem solução, uma solução local, cultural, a tal tradicional e atrasada. Então, são muitos assuntos a serem tratados. São muitos assuntos a serem debatidos, mas para mim deve ficar claro isto. Uma coisa é ciência, outra coisa é sabedoria. A África pode não ter ciência, mas tem sabedoria. E está a provar. O Covid, ainda bem que veio provar que aqui é preciso pôr os pontos nos is. Moçambique pode transformar a sua sabedoria em ciência. Não fez por quê? Está à espera das patentes. É bom? Claro, temos que negociar, isso é importante. É negócio, isso vai nos dar dinheiro. Mas antes da patente, salva o teu povo. Esses países de que eu falei levam a medicina tradicional a sério, levam a sabedoria do seu povo a sério. E Moçambique, o que é que está a fazer? Há um instituto aí que ainda não vi bem o que é que anda a fazer. Moral da história, as instituições, todas as instituições aqui neste país precisam de fazer uma reflexão. Educação é a primeira instituição que deve ensinar a criança que existe ciência e sabedoria. Ensinar a respeitar a sabedoria do seu povo. Eu vejo alguns livros, quando falam de medicina tradicional, é aquela coisa tradicional dos atrasados, porque nós somos da ciência e técnica. Estamos a regressar ao discurso de Samora Machel. Então, por favor, não matem o meu povo com modernismos que não nos levam a lugar nenhum. Hoje o moderno falhou e o tradicional está a mostrar o seu valor. Bem, vamos observar um pequeno intervalo e voltaremos para repensar ou simplesmente relermos a história dentro dos tempos de Covid. Já faz um tempo que não vou à escola, mas não estou de férias. Já faz um tempo que não visito os meus amigos, mas não estou doente. Meus pais disseram-me que é por causa de um vírus que se chama coronavírus. Mas não precisa ter medo. Fica calmo, vai ficar tudo bem. Tu só tens que proteger-te. Lava as mãos com água e sabão. Álcool em gel ou líquido. Nada de dar abraços, beijinhos, apertos maus, só por agora, até isto passar. Pede aos teus pais para não te levarem a sítios com muitas pessoas e sem ventilação. Ao tossirmos ou espirrar, devemos usar o antebraço. Assim as mãos ficam limpinhas. Faz-me um favor, não deixe os teus pais saírem sem as máscaras e sem o gel das mãos, porque eles sempre esquecem. Lembrem-se, vai ficar tudo bem, é só ficar em casa. Vai ficar tudo bem, fique em casa. Vai ficar tudo bem, fique em casa.
Enquanto íamos ao intervalo, a primeira coisa uma das coisas que íamos discutindo é este binômio entre a ciência e a sabedoria. Olhamos a ciência enquanto este mito da modernidade e a sabedoria enquanto um tempo africano. Eu gostaria que a gente pensasse essa coisa nesse sentido. A sabedoria enquanto um tempo africano e a ciência enquanto um tempo moderno. Aliás, quando o conceito da modernidade aparece já no século XVIII, era um antitradicional ou simplesmente uma antimetafísica. Nós podemos até pensar, nos recordarmos, o Iluminismo francês, quando aparece, também era contra isto, mas investia na educação e negava tudo aquilo que não fosse passível à experimentação. E a África sempre se olha como um espaço não positivo. Entendamos o positivo como um lugar científico. Uma das vezes, alguém terá dito que a América é pelo audiovisual, a Europa é pela escrita, e a África é pela oralidade. Ou simplesmente, esta função triádica da Europa pela escrita, a América pelo audiovisual e a África pela oralidade, não será uma nomenclatura, digamos, má, na sua perspectiva? O meu pensamento real sobre isso tudo é que os nomes dos outros não me interessam. Oralidade é uma coisa tão boa. Sentar à volta da fogueira com os netos e conversar, trocar afetos, é um lugar de carinho, é tão bom. Estou-me a lembrar agora da minha avó, dos meus avós, dos meus pais nesse tempo. Que memórias belíssimas eu guardo desse tempo. A criança moderna hoje senta-se diante de um televisor, vê uma história que é contada num ecrã frio, gélido, por pessoas que nem conhecem, que não podem tocar, que não se transmitem nenhum afeto. É modernidade, a gente tem que aceitar. Mas será isso tão bom? E os outros, eu acho que nós como moçambicanos, como africanos, temos que aprender a fugir dos nomes que os outros colocam sobre nós. Temos que questionar, temos que reivindicar a humanidade daquilo que nós próprios fazemos. Portanto, para mim, todos os mundos têm o seu lado bom e têm o seu lado mau. Aqueles que, porque produziram máquinas poderosas, se sentem mais seres humanos do que os outros seres. Agora, o Covid-19 acaba lhes mostrando que a realidade não é... Quer dizer, o mundo não pode ser pensado dessa maneira. Então, essa tríade, quem criou foram eles. Para mim, aquilo que o outro cria é importante, mas eu tenho que questionar. Tenho que questionar e tenho que concordar. Mas a questão que me coloca me devolve de novo a responsabilidade das nossas instituições. Desculpa, os nossos livros, os livros com que os nossos filhos aprendem, não lhes ensinam a respeitar nem o seu povo, nem a sabedoria, nem o conhecimento do seu povo. Quem disse que a África não tem ciência? Já que o outro diz que a África não tem ciência, eu tenho que estar a repetir isso todos os dias? Tem ou não tem? Com que base é que eles dizem que a África não tem? Se uma parte da ciência que com eles está hoje é proveniente do mundo que nós temos. Por exemplo, este exemplo de que eu falei agora. O mundo moderno tem a máquina. Faz os testes, faz os exames, é ótimo, eu concordo. Mas o mundo, aliás, o mundo dito moderno, mas o nosso mundo dito tradicional tem um medicamento. Quem é que está melhor? É preferível ter a máquina ou ter o remédio? É preferível socializar a criança a partir de uma máquina ou socializar a criança à volta de uma fogueira com as pessoas que ela mais ama? Então, são várias questões que podem ser levantadas
a partir da questão que coloca. Há muito trabalho para se fazer. A linguagem, falamos um pouco da língua, a linguagem com que o outro é retratada. Eu acho que os livros todos têm que mudar. Para mim, o primeiro livro que deve ser arrumado é um livro chamado dicionário. A gente usa o dicionário, usamos todos, mas nunca tivemos tempo de ver o lado racista. Por exemplo, no dicionário, a palavra caatinga, pode ver o seu dicionário, qualquer um. Caatinga vem cheiro nauseabundo característico da pele negra. É o maior insulto que se pode fazer a um povo. Mas estas escolas, esses ministérios nossos, nunca pararam para olhar aquela coisa que estava ali. Eu abri o dicionário e encontrei aquilo. Bem, uso muito o dicionário no meu trabalho. E a partir desse dia comecei a ficar interessada nas palavras que se colocam no dicionário. Depois, a partir daí, comecei a perseguir os livros todos. O livro de português tem as suas complicações. O livro de história, ai meu Deus, o livro de história. Porque no livro de história, primeiro aparecem homens nas grandes batalhas, depois aparecem brancos sempre vencedores. Brancos vencidos no livro de história de Moçambique. Aparece um e outro, mas quando é para falar da história universal, aparecem sempre homens brancos. Esse é um trabalho que nós temos que fazer. O livro de geografia, bom, não posso dizer muito, mas a geografia também tem os seus queixos. O mapa, o antigo mapa da Europa, a Europa vinha assim, numa dimensão muito grande, e a África vinha como uma coisa pequena. Eu cresci com livros que me ensinavam que a África era um pequeno território e que a Europa era grande. Qual é o meu espanto quando vou para um país europeu? Em 60 minutos já acabou o país. Como? O país que nos colonizou. Tive sorte de viajar do Algarve até Minho. Andamos, paramos, almoçamos, mas assim, saímos às 5 de Algarve, 14 já acabou o país. Eu disse, afinal quem me colonizou é tão pequenino assim? Mas o que se passa no livro de geografia? Então, os livros de geografia também têm coisas que precisam ser tratadas. A África, o moçambicano, sei lá, tem que olhar de uma forma crítica para essa geografia que dá ao seu povo. E outros, filosofia, meu Deus, religião, para mim, é meu lugar predileto. Na verdade, esta pode-se entender como uma pergunta retórica, para voltarmos a entrar nos 3 momentos da releitura histórica. E quando fomos ao intervalo, estávamos ainda durante o Covid como a metáfora da destruição do mito ocidental ou do mito europeu. Se nós dissemos que o pré-Covid é o processo de penetração, de pilhagem, de usurpação, e este Covid, ou esse momento durante o Covid, vem demonstrar que a potência, a força, como a Paulina dizia, que nós precisamos de encontrar na raiz, como é que esses 2 momentos nos podem colocar ou simplesmente nos poderiam ajudar a responder à pergunta ao pós-Covid? Ou, como diríamos, que ser africano nós queremos? Este momento do Covid, para mim, é muito importante. Dissemos antes que é o momento em que todos os preconceitos que o mundo criou caem por terra e a verdade vem. O primeiro preconceito é o racismo. Há raças que julgavam que não podiam sofrer como estão a sofrer. Hoje reconhecem que ter máquina, ter dinheiro não basta. Enquanto houver um negro com Covid-19, ele também apanha. Então, o negro e o branco são todos seres humanos. Depois, o número de casos afetou primeiro aqueles países que se julgam poderosos. E nós, os menos poderosos, somos aqueles que estão a sofrer. Mas a situação não é igual.
Agora, a questão que verdadeiramente me preocupa é esta. A economia do mundo inteiro ruiu. Está tudo a cair. Se os europeus invadiram a África porque eles estavam à procura de recursos, hoje a economia do mundo falhou. O que é que vai acontecer ao africano amanhã? Será que estão a olhar para a África como o novo espaço de colonização, de recolonização e de pilhagem de recursos para pôr de pés as economias deles? O que é que nós, como africanos, como moçambicanos, pensamos, sobretudo a geração mais nova? Já parou para pensar nisso? Quando entraram aqui, queriam marfim, queriam a nossa terra, queriam a nossa força para engordar o mundo deles. E agora? Tudo colapsou. O que é que vai acontecer? Será que eles vão voltar outra vez? Será que nós estamos a debater, ou a discutir, ou a ganhar consciência de que alguma coisa temos que fazer? Porque também, este momento para mim, este momento do Covid, cria um espaço para o africano se erguer, para o africano se reinventar e começar a pensar no mundo que ele quer. Eu, Paulina, digo, a história se repete. Ontem vieram por causa da fome e da fraca economia. Quem me diz que amanhã não hão de vir? Eu não quero ver nem meus filhos, nem meus netos escravos outra vez. Então é tempo de nós pensarmos o que é que pode acontecer no futuro. Portanto, podemos discutir muitas coisas. Eu sou muito boa de conversar, gosto, mas esta questão é fundamental. Teremos ou não uma nova escravatura? Teremos ou não uma nova recolonização? Uma nova ocupação? O que é que nós temos que fazer para criar um mundo novo? E o que é que nós queremos? Um mundo igual àquele que ruiu, com aquele modelo, ou outra coisa que nós temos que inventar? Para mim é muito séria essa questão. A colonização pode estar a vir outra vez. Desperta, moçambicano, africano, desperta, ergue-te e afirma-te. Enquanto ia falar, eu me recordei de um discurso que um escritor, agora já francês, mas é da Checoslováquia, se naturalizou francês, que é o Milan Kundera, num livro A Insustentável Leveza do Ser. Ele abre logo as suas primeiras 2 páginas com um debate que faz com um pensador alemão de nome Nietzsche, quando discute o conceito de eterno retorno. E quando fala que a história se repete, eu dentro de mim eu disse, eu acho que sim, deve ser isto que é o conceito de eterno retorno. Como quem diz, as coisas sempre se repetem. E se as coisas se repetem e que esta calamidade pública vai desmoronar a mitologia do superior, a mitologia do branco como a hierarquia máxima da civilização, e a chamada que vem é moçambicano, Moçambique, África, desperte, ergue. Ou como quem diz, surgetiâmbula. Se este nosso surgetiâmbula levanta, erga-te e vá, que caminhos seriam possíveis seguir para começarmos a pensar esta ressignificação do africano? Paulina. O primeiro caminho é o despertar da consciência. Ei, estás a dormir? Acorda. E o despertar da consciência é feito em várias arenas. Uma televisão como esta, um programa como este, é um espaço do despertar da consciência. A escola, a igreja, todos os lugares onde as pessoas se encontram, que seja um lugar de despertar de consciência. O preconceito do mundo, volto de novo para a religião, porque é o meu forte. O conceito do mundo é: vamos salvar a África. Porque a pobre África, de epidemias, vamos salvar a África. Mas hoje eu digo, com o Covid-19, a África é a salvação do mundo.
Não sei se me faz entender. Ontem, nesses livros todos que a gente anda a usar, mesmo nas igrejas, essas pregações que eles fazem, dizem, ai, vamos salvar a África. Não é verdade. A África é a salvação do mundo. E eu digo, a América é minha. Foi construída com a força dos meus braços. Foram africanos que construíram aquilo. O que é? Agora, porque é negro, tem que ser morto de qualquer maneira. Porque é negro, é cidadão de segunda. A América seria o que a América é hoje se não fosse a força dos africanos. O que é? Então, é lógico. Se tu constróis alguma coisa num determinado lugar, essa coisa te pertence. A América é nossa. A América é a nossa nova África. É muito difícil dizer isto. Mas vai para as estatísticas, vai ver. O caso da América Latina, por exemplo, o caso do Brasil, onde cerca de onde mais de 50% da população é negra. Vais para os Estados Unidos, acho que os Estados Unidos andam nos 30 e tal. Vai para aqueles países todos da América Latina. Nós encontramos uma África na América. Encontramos muito mais negro do que branco na América. Então, tudo que tem sangue de África, a África pertence. O africano tem que reivindicar. A América és minha e eu construí com a força dos meus braços. O que é? Deixa-me falar da Europa. Ali, no Mediterrâneo, aqueles barcos que afundam todos os dias naquela altura, antes do Covid. Era triste ver aquilo. O que é a Europa sem África? De onde vem aquela riqueza, aquele poder todo? E hoje, vem dizer que vamos salvar a África. Nós é que salvamos. Então, o negro, o moçambicano, o africano, tem que ser capaz de reivindicar. Mas não reivindicar apenas no sentido de ir à rua e gritar. O poder não se faz na rua, é nas academias também. É professor, senhor professor, é lá na academia onde a mudança tem que vir, onde a consciência deve ser criada. Então, aqueles também que desenham as políticas de um país, que governam, etc., também têm que ter consciência. Porque às vezes não basta ser governante. Governante pode ser tu, pode ser qualquer um de nós aqui. De repente o indivíduo é elevado para o governo, o que é que vai fazer lá? Se tudo que tem na cabeça é aquilo que aprendeu do outro e não teve tempo para aprender sobre si próprio. Então, é muito trabalho. Digo mais, eu repito sempre isto. A libertação de Moçambique foram 40 e... Nós, como país, já não sei quantos anos, mas acho que vamos fazer 45. Como país independente, só temos 45 anos. O que é isso? Na vida de um povo. Se a colonização durou 5 séculos, a libertação também irá durar 5 séculos. Não é para dizer que somos livres. Só por causa de 45 anos. Não é nada isso. Não é nada. O que significa que o trabalho tem que continuar. Mas eu não sei o que aconteceu neste país. De repente, muito obrigado a este programa que me dá tempo para falar de coisas que já deviam ter sido faladas continuamente. O debate da consciência. Eu trabalho, porque sou escritora, gosto muito de trabalhar na área da consciência. Este trabalho do despertar da consciência para a liberdade, para a luta pela liberdade, deve continuar em todas as etapas, desde a formação, ao trabalho, tudo. E a mim me apraz ter a idade que eu tenho hoje e poder partilhar um pouco deste saber com algumas pessoas. Aqueles que rezam, me perdoem, mas é assim. Eu gosto de uma personalidade chamada Jesus Cristo. Eu adoro. Porque ele disse, acho que é Lucas 23, e eu vim trazer a liberdade aos povos e vim abrir a vista aos cegos. É isso que eu quero. Agora, os outros, em nome de Jesus, vêm fazer a escravatura, vêm fazer a colonização e vêm fazer o desarraizamento e a lavagem cerebral. Vou te dar um exemplo. Fui a uma igreja
De vez em quando passeio por aí. O senhor fulano de tal, um branco, diz, companheiro, cara, não toca timbila, que é um instrumento do diabo. Lá na igreja tem órgão. Está a pregar. Ali com aqueles holofotes todos, microfones, aquelas tecnologias deles. Ora, timbila é patrimônio da humanidade, do meu povo. Os crentes estão ali e não reclamam. Um dia fui a Nampula e apanhei um obreiro jovem, bonito, lá na igreja. Aquelas barracas chamadas igrejas que andam por aí. O menino está a pregar e diz assim, mamãe, quando vier aqui na nossa igreja, por favor, mãe, não põe Mociro, porque isso cria desejos pecaminosos aos crentes desta igreja. E levantei-me e disse, Deus do céu, quem me dera ter um soco para dar a este gajo. Filho de Macua, com a mãe, avó, bisavó, usando Ciro. Deram-lhe a Bíblia, ele lê a Bíblia junto à fantasia dele e está a desenraizar um povo em nome de Jesus Cristo. Jesus disse, venho trazer liberdade. Para mim, viva Jesus. Cristianismo, não quero nem ouvir falar. Desculpa, continua. Bom, nós estamos já sensivelmente no fim deste primeiro programa. Como é o começo de várias outras sessões de conversa sobre este grande espaço que é o regresso para pensarmos o homem, a África e toda uma substância humana que por muitos séculos foi aniquilada, foi escortejada e, acima de tudo, foi desenraizada. Há 3 palavras, só para fazer o último comentário, eu peguei aqui, que é despertar a consciência e aprender sobre si próprio. São 2 coisas que nas próximas edições teremos que recuperar para olharmos um pouco este binómio dentro do que nós chamaríamos as vanguardas africanas, que elas começam logo no princípio do século XX. Mas, mesmo para terminar, temos pouquíssimo tempo para fecharmos este primeiro programa de hoje. Um resumo em 2, 3 minutos, porque o tempo já nos fugiu, e retomaremos as grandes linhas já no próximo programa. Paulina, por favor. O que eu posso dizer é que este momento do Covid-19 é um momento apropriado para os africanos se reerguerem e recontinuar. Não, recontinuar não existe. E continuar as lutas pela liberdade, que ainda vão durar, talvez, mais outros 4 séculos. Esta decadência de toda esta prepotência e da arrogância dos senhores do mundo criam um espaço a partir do qual a África deve repensar em si, naquilo que quer construir. Será que, depois disto tudo, nós vamos vamos recomeçar o mundo que ruiu ou vamos inventar um mundo novo? A África, Moçambique tem agora a magna oportunidade de erguer-se e fazer uma proposta de um futuro que a África, que Moçambique quer. Porque até aqui fomos muito guiados pelo pensamento dos outros sobre nós. É uma oportunidade ímpar para nos sentarmos e olharmos para o mundo que queremos construir. Um mundo de harmonia, um mundo sem raças, um mundo de respeito. É uma oportunidade também para nos mostrar a nós próprios, moçambicanos, não posso falar dos africanos porque seria mau, que a partir de agora vamos deixar de pensar muito naquilo que o outro disse ou que fez, para começarmos a sermos nós a olhar e a pensar. E o que eu disse? Disse uma confusão. Uma confusão muito bem conseguida e podemos fechar por aqui, mas com uma grande frase que a Paulina disse, que nós precisamos, primeiro, de descolonizar a academia. Este
é o primeiro passo que, na verdade, iremos retomar na próxima edição. Daqui a mais 7 dias estaremos aqui juntos. E muito obrigado por nos receber em sua casa. Este é o regresso que por aqui vai terminando.